Às vezes, eu acho difícil entender as mulheres. Como é que depois de 6 temporadas e 2 filmes mostrando como que esse homem não prestava, depois de assistir o jeito que ele maltratou e humilhou a Carrie, como é que depois de tudo isso, alguma mulher consegue se prestar ao papel de casar com Mr. Big ou qualquer outro personagem interpretado por Chris Noth? Esse é um dos mistérios que nós vamos analisar no vídeo de hoje. O que você escolheria? Descobrir que levou um chifre ou morrer sem nunca saber? Hello, iluminados e iluminadas, sejam bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos analisar o lado podre da mente conforme representado na série The Good Wife, que foi produzida entre 2009 a 2016. Não importa se você ainda não assistiu, a gente vai entender rapidinho essa dinâmica dessa cama de gato kármica. Então, para começar, essa é a Alicia Florrick e ela é, na verdade, a reencarnação de Carol Hathaway, que era a enfermeira do plantão médico. Mas esquece o plantão médico. E agora, nessa nova vida, em The Good Wife, ela se formou em Direito e se casou com o Mr. Big de Sex and the City. E assim como em Sex and the City, nessa encarnação, o Mr. Big também é muito rico, muito poderoso. Aqui ele ocupa um cargo no governo de Illinois, ele é um tipo de um procurador-geral da República, um promotor público, é um alto cargo. E a Alicia, ela também é formada em Direito, mas ela não exerceu muito a profissão, porque logo que ela se casou, ela decidiu se ocupar da vida doméstica, teve os filhos, criou os filhos, então ela foi uma moça e agora é uma senhora bela, recatada e do lar. E essa vai ser uma história de política, de relacionamentos, de traições e muitas reviravoltas. Logo no primeiro episódio, claro, estoura um escândalo. E existe ali uma emboscada política contra o marido. Ele acaba sendo flagrado não só em um grande escândalo de corrupção do judiciário, mas também acaba vazando ali fotos e uma sex tape que ele estaria traindo a mulher com uma mocinha bem mais nova. You need to stop sleeping with her. É isso mesmo, povo de Deus. Logo no primeiro episódio, o castelo de areia, que era a vida perfeita de Alicia, desmoronou. E não só isso, de dona de casa, ela passa imediatamente a ser alvo de uma grande campanha de humilhação pública. Coitadinha. E o que ela vai fazer? Ela vai se separar, pedir divórcio? Não, minha gente, porque isso não ia pegar bem, já tem um caso criminal contra o marido, ele tá assim, um pezinho em casa e outro pezinho na cadeia. Ao invés de se separar, ela vai perdoá-lo bem naquelas, assim. You alright? E ela vai começar a desempenhar, então, um papel de boa esposa, que é o título da série. At the same time, I need to atone for my personal failings with my wife Alicia and our 2 children. Claramente é bastante inspirado na história da Hillary. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. E como o marido dela já tá com o pé na cadeia, porque sim, além de safado, ele era corrupto, então ela decide voltar a ter uma vida própria e ela vai voltar a trabalhar como advogada. Mas, depois de décadas em casa, sem grandes experiências no litígio e como advogada, ninguém vai dar oportunidade de emprego pra ela, as pessoas não vão nem querer entrevistá-la, porque dia e noite ela tá sendo humilhada publicamente na televisão, é um grande, grande escândalo. Ninguém vai dar uma chance pra ela, exceto... Will Gardner. A vida passada dele não importa. Daí já tá uma cama de gato. Quem é o Will? Então, Will e a Alicia, eles estudaram juntos na faculdade, se formaram, sempre teve um climinha assim entre eles, mas ela já tinha um relacionamento, ele tinha outras coisas. Nunca aconteceu absolutamente nada, nenhum beijinho, mas ali tem sempre uma faísca ali entre os dois, ele resolve dar uma oportunidade pra ela, contrata, ela começa a trabalhar no escritório, com gente que é 20 anos mais nova do que ela. Então, apesar de ter ali aquele foguinho comendo por baixo, aqueles olhares meio atravessados, tem as circunstâncias da vida, ela é uma pessoa pública, ele é o dono do escritório, e isso acaba mantendo eles separados e impedindo que qualquer coisa se desenvolva por algumas temporadas. Todo dia, todo episódio, a gente fica se perguntando, será que é hoje? Será que é hoje? Mas sempre acontece alguma coisa e Ela perdoou o marido, voltou com o marido, separou do marido, voltou com o marido. Até que um dia, quando sobe o fogo da paixão, a Alicia pega e vai no escritório de Will, joga ele contra a parede e fala, é agora! Mas Will fala, não, Você é casada, eu não sou desse jeito, eu não quero. Vai embora. sempre tem algum karma, alguma coisa pra separar que essa paixão não aconteça. Então, nesse dia de ultimato, depois do expediente, a Alicia saiu outra vez humilhada e saiu pra onde? Pra campanha, pro comício do marido que tá se candidatando a governador. E nisso vai entrar agora o nosso último personagem, que é
Eli Gold. Ele é um marqueteiro, coordenador da campanha do marido dela, e ele é uma força que gera toda uma rede de espionagem e manipulação entre todos os personagens da série. Ele é completamente inescrupuloso, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático, bastante adorável, assim, bem engraçado. Recapitulando, Alicia é a advogada, bela, recatada e do lar. Peter é o marido político traidor. Will é o dono do escritório que deu oportunidade para ela e ele é o amigo apaixonado. E Eli é o coordenador picareta da campanha. Nisso, Will tem um surto de consciência e finalmente manda uma mensagem pro celular dela declarando tudo aquilo que ele sentia. I'm not just dropping this. You wanna know my plan? My plan is I love you, okay? Alicia, eu te amo, eu sempre te amei, você é minha alma gêmea, vamos agora viver essa grande paixão, vamos ser felizes, a gente só vive uma vez. Me dê essa última chance, eu vou estar no hotel, venha me encontrar, se você me quiser, venha. E se não, eu vou entender, vou te respeitar, que você é casada e nunca mais vou tocar nesse assunto, então por favor, esse é o nosso ultimato, vamos viver esse amor, vamos ser felizes essa noite. Beijo, te amo. Porém, o celular dela estava na mão de Eli Gold e ele escuta e apaga a mensagem. Porque esse homem, ele é absolutamente inescrupuloso e ele é capaz de qualquer coisa para controlar o curso dessa eleição. Mas você acha que isso é pouco? Eli deletou a mensagem. Will pensa, ela não me quer, agora eu vou respeitar, vou tomar distância. Eles continuam trabalhando juntos todos os dias, mas vão se tratando com frieza. Ela não sabe que ele era apaixonado por ela. E dali uns episódios, tchan 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 tchan, Will é assassinado. Bang, bang, bang. E nós estamos tristes, a Alicia fica triste, todo mundo fica triste, mas o homem morreu, paciência, vida que segue. Até que um dia, lá pra 7ª temporada... Quando a gente já esqueceu que o Will tinha morrido, ele já reencarnou, já foi, já voltou? Até que um dia, o Eli, que é o marqueteiro, ele tem um fluxo de consciência e arrependimento. E aí bate uma culpa, assim, um tipo, não tô me sentindo legal. E aí ele liga pra ela e fala... Oi, querida, vamos tomar um café? Você tá boa, filha? Você lembra lá umas temporadas lá pra trás que o grande amor da sua vida, você se sentiu rejeitada, seu grande amor nunca foi concretizado? Pois é, na verdade ele sempre te quis, sempre te amou, vocês eram almas gêmeas, ele ligou se declarando, mas eu fui lá e apaguei a mensagem. E agora ele morreu. Ah, mas sabe o que é? Eu não tô me sentindo bem com esse segredo, então eu queria confessar. Às vezes bate uma culpa, não tô achando uma coisa legal, até perco o apetite assim, perco o sono à noite. Então eu queria te confessar essa história, tá? Mas eu quero também que você me perdoa, tá? Vamos deixar isso pra trás, nós somos amigos, você sabe que eu gosto de você, te adoro. Então é isso, tá? Eu tô confessando, você me perdoa, vamos dar um abraço. Me perdoa, vamos dar um abraço? Tem uma surpresa pra você. Tem uma pessoa que veio te dar um abraço aqui. Sim. Vai ter que abraçar agora. Então, minha gente, chegamos finalmente aqui nessa cena, nesse momento derradeiro. Sim, aqui. Vocês acharam que esse vídeo ia ser sobre o chifre que o marido colocou nela? Não, não é sobre isso. Porque a maior maldade que a Alicia sofreu nessa série não foi nem o chifre do marido e a humilhação pública, mas foi essa confissão tardia vinda desse amigo. Então, nesse vídeo, mais do que falar sobre a dor de corno e a traição, nós vamos falar sobre a confissão. De verdade, a confissão, como prática, pode ser um caminho espiritual. E o perdão também. Mas não é essa pouca vergonha, não. A pior maldade que o Eli fez contra a Alicia não foi deletar a mensagem, que ela já tinha até superado, mas foi essa confissão fajuta dos infernos. Por quê? Vamos lá. Ele fez uma sacanagem com ela? Fez. Ele sentia um arrependimento sincero? Sentia. Ele queria aliviar um desconforto do peito e ser perdoado? Queria. Mas a gente não pode se valer desse desconforto emocional e usar a confissão como um instrumento para ferir e lesar os outros. E ainda por cima ter a pretensão de exigir que tem que ser perdoado. Então quando ele vem anos depois e fala, eu tenho uma coisa pesada no meu peito, ele tá tirando 5 quilos do peito dele, que realmente vai deixar ele bem mais confortável, mas esses 5 quilos ele pega e atira com tudo contra o peito dela, onde vão ser 500 quilos. I hurt. Então, confissão não é usar o outro de capacho. Você pisou num cocô de cachorro na rua, agora não precisa vir se limpar e tirar aquele incômodo passando o pé na camisa dos outros. Gente, sem a compaixão, sem a sabedoria, sem empatia, até os grandes gestos de sinceridade são desastrosos. Os fins não justificam os meios. O nosso coração a gente tem que abrir sim, mas é para acolher os outros, não é para fazer uma chuva ácida de verdades ou um sincericídio, ou criar grandes constrangimentos públicos.
Sem compaixão, sem empatia, sem sabedoria, a honestidade machuca, a sinceridade machuca e até a verdade machuca. Gente, sem sabedoria e empatia, até o amor é tóxico. Você fez mal pro outro e tá na bad? Lide com as consequências. Vai lá, aprende a agir melhor no futuro, se consulte com um psicólogo, se abra com Deus, com Buda, procure um monge exorcista, mas nunca use a sua necessidade de conforto emocional para dizer, agora eu tô numa nova fase, eu tô num novo momento, como desculpa para ir espizinhar e destruir a vida dos outros. E em relação ao perdão foi feito pra gente pedir, já fala aquela música. Então, se em algum momento a gente decide em respeito ao outro, em respeito ao nosso relacionamento, em respeito a acordos combinados anteriormente, se a gente se dispõe a se abrir e se confessar ou falar verdades pro outro, assim, tete a tete. Nessas ocasiões, a gente tem que estar aberto para respeitar a decisão do outro, a decisão de não esquecer, de não perdoar, de querer separar, de resolver partir, porque o perdão bom é aquele que a gente dá para os outros, o perdão não é pra gente sair exigindo. Ou seja, errar todo mundo erra, confessar alguns confessam, mas ao mesmo tempo, depois de confessar, essa dependência emocional do perdão dos outros, você tem que me perdoar, você tem que esquecer, a gente tem que seguir em frente, isso também é uma outra loucura. Pelo amor de Deus, me aceita de volta, se jogar no chão, falar sem você, meu amor, eu não sou ninguém, isso também é loucura. Então, iluminados e iluminadas, o vídeo de hoje já foi bastante trágico e as lições são: não se exponha aos perigos, tente não errar. Se errar, tenha empatia e se remende tanto quanto possível. Aprenda a lidar com as consequências. Tenha muita empatia pela paz de espírito dos outros. E num relacionamento é melhor se separar, dar um tempo, abrir o relacionamento, do que deixar o outro viver ilusão de uma monogamia que não existe. E se você for se confessar, não faça exigências. Respeita as reações e o tempo dos outros, porque bater um prego na parede e tirar é fácil, mas depois o que a gente faz com o buraco? Isso é bem mais complicado. Então, iluminados e iluminadas, empatia, sabedoria, juízo. Em outras ocasiões, nós vamos falar da confissão de um ponto de vista do karma ou de um ponto de vista espiritual, e vamos falar também sobre como manter a sanidade mental apesar dos relacionamentos. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o canal e me apoiado. Por favor, se inscrevam, deixem comentários, compartilhem com os amigos. Primeiros 1000 inscritos, o monge vai rezar para essas pessoas. 1000 serão chifrados à direita, 1000 serão chifrados à esquerda, mas os 1000 primeiros inscritos do monge não serão chifrados. Vagas limitadas. Foi um tema pesado, mas a gente precisa parar com essa sem vergonhice disfarçada de desculpa espiritual. Se você tiver afim, dá replay, tenta não passar raiva e processar um pouco dos conteúdos. I erased it. I'll never let you hear it. And I've been sick about it ever since. E semana que vem eu quero falar de coisa boa. Nós vamos analisar elementos do budismo tibetano na mitologia sincrética dos Cavaleiros do Zodíaco. Que o nosso cosmo arda, queima e se expanda, e que a deusa Atena, protetora do mundo, guardiã da humanidade, da justiça e da esperança, nos abençoe e esteja conosco nesses próximos episódios. Monge, mas o episódio chama Traição, Confissão, Perdão e Histeria. Você não falou da histeria. Mas é porque depois de escutar essa, Alicia Florrick, essa mulher arrebentou tudo. Muito obrigado. Semana que vem, reencarnação em Cavaleiros do Zodíaco.